Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria, nesta manhã, nós podemos estar junto a você para estudarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. É um prazer que Deus nos dá de podermos estar descobrindo sobre a pessoa do nosso Pai, procurando entendê-lo, a sua grandiosidade, né? Aquilo que Ele representa para as nossas vidas, para que possamos nos aproximar dEle com fé, com certeza, com segurança, com convicção de que Ele cuida de nós, cuida no presente, no nosso futuro, e Ele sempre está atento ao nosso clamor. Nós vamos estar orando ao Senhor Jesus, pedindo que Ele esteja nos abençoando, Ele esteja falando ao seu coração e que o Senhor esteja trazendo luz para o nosso coração sobre a sua beleza, a sua grandiosidade. Em nome de Jesus Cristo é que nós nos posicionamos diante dEle, carente da graça, do conhecimento e da sabedoria. Amém? Fechamos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai Celestial, louvamos-te por esta manhã, nós podermos, ó Deus, estar juntamente com os nossos amados através desta live, para estudarmos a Tua palavra, para conhecermos a Tua pessoa. Logicamente que Tu és infinito, mas nós, ó meu Deus, estaremos tendo um conhecimento maior da sua grandeza, do seu caráter, da sua ação, o raio de ação do Senhor, aquilo que o Senhor representa às nossas vidas. Que nós possamos, ó meu Pai, estar desenvolvendo, ó Deus, a fé, a certeza de que toda a nossa vida, todo o nosso destino está sob o controle do Senhor Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, manifestar a Tua graça. Desde já colocamos a vida do irmão Wilson nas Tuas mãos. Após a operação, já está em casa, recuperando-se. Que o Senhor esteja abençoando também a vida do Ismael, que passou por um momento difícil, ó Deus, de enfermidade no seu serviço. Que o Senhor continue, ó Deus, a abençoar, restaurar totalmente a sua saúde, como todos os demais irmãos que têm passado por lutas, por dificuldades, aqueles que perderam algum ente querido. Que o Senhor esteja trazendo conforto às suas vidas, e o Senhor, ó meu Pai, esteja dando graça àqueles que estão passando pelo processo desta enfermidade. Que o Senhor venha trazer a cura, a fé, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amados, nós tivemos um estudo domingo passado, onde a pastora Elba esteve ministrando sobre a doutrina da palavra de Deus, e foi uma palavra muito gostosa. E nessa terceira lição, nós estaremos falando sobre a doutrina de Deus, né? Estarmos tentando ter os nossos olhos mais amplos, de um conhecimento mais amplo de quem é Deus. Por que eu digo isso? Porque é impossível nós conhecermos a Deus na sua essência, né? Mas nós poderemos estarmos a cada dia nos aprofundando neste relacionamento e sentindo então a revelação de Deus nas nossas vidas. Logicamente que vai estar afetando de forma positiva a nossa fé, né, nele, e enfrentando todos os obstáculos que estão diante de nós, sem nos abalar, na certeza de que tudo está no controle de Deus. Romanos capítulo 11 nos diz o seguinte, o verso 33 ao 36, nos diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O apóstolo Paulo, que escrevera o livro aos Romanos, aos irmãos que estavam
residindo em Roma, ele faz essa declaração. É uma pessoa que o apóstolo Paulo era letrado, uma pessoa de um conhecimento muito amplo, tanto na vida secular, como na vida espiritual. Ele faz essa declaração, com uma certa profundidade de quem é Deus, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Isto é, quase que impossível nós conhecermos na totalidade os juízos de Deus. E quão inescrutáveis são os seus caminhos. Estudar quem é Deus, sua pessoa e obra, é mergulhar em uma das mais magníficas doutrinas das Escrituras. Como poderá o homem tão limitado compreender aquele que é infinito? Esta lição procura mostrar como Deus revelou-se a nós, primeiro através da criação e depois por meio de sua palavra. Embora não possa ser visto e nem inteiramente compreendido, através da palavra é possível conhecê-lo. Então, através da palavra de Deus, nós poderemos ter uma visão, de quem é Deus. Uma visão geral de quem é Deus. O escritor desta lição, ele tece o seguinte comentário: as Escrituras e a existência de Deus. Em parte alguma, as Escrituras procuram provar a existência de Deus. Esse é um pressuposto natural por parte dos escritores sagrados. Então, isto é uma suposição de todos os escritores sagrados, de quem é ou a existência de Deus. Eu sempre penso, se nós acreditarmos ou não, para Deus não faz diferença, porque Ele existe e pronto, acabou. Mas Deus, Ele deixou a sua palavra para o seu povo, os seus escolhidos, para que nós venhamos conhecê-lo através da sua palavra e nos apropriarmos de todas as riquezas que Deus tem preparado para nós, para a minha vida e para a sua vida. A fé na existência do Criador é o ponto inicial na relação entre homem e Deus. Hebreus 11, 6, o autor ressalta o valor da fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, meu amado amigo e irmão, se você está neste propósito de buscar a esse Deus, com certeza Ele vai estar se revelando a sua pessoa. Você não vai buscar por causa se está vendo ou não, mas é pela fé. Deus existe, e isto vai motivá-lo a você conhecer esse Deus através da sua palavra que Ele deixou para que nós venhamos estudar. O conhecimento de Deus. É possível conhecer a Deus através de dois tipos de revelação dadas aos homens. Nós vamos estar usando muito a Bíblia. Vou deixar que a Bíblia esteja falando com você. Nós vamos procurar aqui, eu e o meu genro, de poder estar colocando os versos, para que você esteja acompanhando, mas você tenha nas suas mãos, eu creio que você tem, você que é crente, que é amante de Deus. Se nós amarmos a Deus, nós amamos a sua palavra, e você vai poder estar acompanhando na sua palavra. Provavelmente você vai estar grifando aqueles textos que vai estar falando profundamente ao seu coração. Com certeza vai estar ampliando a sua visão, para com Deus,
E como testemunha e evangelista de Deus, você vai ter os subsídios para que você esteja pregando a verdade de Deus àqueles que não conhecem ao nosso Mestre. Então, a primeira revelação dada ao homem é a revelação natural. É dirigida a todos os seres humanos e declara a grandeza divina. Salmos 19 e o verso 1. Salmo 19, verso 1, escrito por Davi, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam. Quando você possa olhar, ou pode olhar para os céus, você vai vê-lo proclamando, né, a glória de Deus, o ser que fez os céus, né, em toda a sua extensão, né, as estrelas, o sol, a lua, né, todos os planetas colocados nos seus devidos lugares, nenhum se chocando contra o outro, tamanhos diferentes, distâncias um do outro, nós poderemos perceber que por detrás de tudo isto, na verdade, existe um Criador. Foi alguém, né, que pensou, criou, trouxe a existência. Então, nós não temos como nos excusar, dizer que nós não temos revelação da existência de Deus. Há um tempo atrás eu ouvi o falecido Enéas Carneiro, né, que foi deputado federal, e foi questionado se ele cria em Deus. Falou assim: como não? Como eu posso dizer que Deus não existe? Ele, como professor universitário, cardiologista, ele então pôde estar falando dentro do seu profissionalismo, né? A forma da criação do homem, todas as peculiaridades. Ele falou assim: eu só posso dizer que Deus, ele é real, né? Deus existe em toda a sua sabedoria. Essa revelação é suficiente para tornar os homens indesculpáveis. Quando nós olhamos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, o verso 19 ao verso 21, nos diz o seguinte: olha só: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então o homem não pode desculpar-se de que não teve conhecimento de Deus, pois só o fato dele olhar a criação, ele pode observar que houve uma mão, um ser sábio que criou todas as coisas, inclusive nós. Mas ainda o escritor, ele diz: o universo, Isaías capítulo 40 e o verso 26, o profeta messiânico, né? Isaías é chamado profeta messiânico pelo fato do profeta que mais falou
sobre a volta de Jesus. O verso 26, o profeta diz o seguinte: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder, grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Você pode perceber, né? Quem é esse Deus? O Deus que te ama, o Deus que te chamou para essa maravilhosa luz, ou você que ainda não tem este privilégio de tê-lo como seu Senhor. Quem é esse Deus? Aonde ele tem a capacidade, né, de ter as estrelas como seu exército, e ele chama cada um pelo seu nome. Olha que há milhões e milhões de estrelas, se não me falha a memória, só no cosmo, né, estelar, eu esqueci o termo, existe mais de 400 trilhões de estrelas, fora outros mundos, né? E Deus conhece cada um pelo seu nome. E eu posso dizer com certeza que Deus te conhece, querido, e Ele quer que você venha se aprofundar no conhecimento dEle. A complexidade do universo e a ordem que existe no mundo são uma clara demonstração de que houve uma inteligência criadora. A natureza, em sua perfeição, testemunha a existência de Deus. A história, entre todos os povos, a constante busca pela divindade. É interessante, né? Que os índios, não houve nenhum homem racional para estar pregando para eles, e eles sentem a necessidade, buscam uma divindade para si. Em diversos países, tribos, por mais distantes que estejam na sua existência, eles procuram ter um Deus, uma divindade para que possa buscar. Isto é algo que Deus colocou em cada criatura. Os sentimentos e cultos religiosos manifestam-se nos cultos praticados. Essa busca tem origem fora do homem e vem do próprio Deus. Então Deus colocou em cada ser humano um desejo de buscar o divino. Há sim povos e pessoas que buscam de forma errada, mas Deus instituiu-nos ou construiu-nos com esse desejo de buscar o divino. Logicamente, através da palavra, nós vamos estar conectados com o Deus Altíssimo Todo-Poderoso. A moral. Todo ser humano tem um senso de justiça, um impulso moral. Essa consciência de certo e errado aponta para um Deus que é a fonte de justiça. Tiago, capítulo 4, e o verso 17. Ele diz o seguinte sobre a questão moral. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, todo ser humano, sendo ele salvo através de Jesus Cristo ou não, crente em Cristo ou não, dentro dele há esse senso, né, daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Por isso, Deus vai julgar a todos os homens
segundo a consciência daquilo que Ele colocou em nós. Ninguém poderá dizer: eu não sabia, eu não conhecia esse Deus, eu não sabia que era pecado, que era errado, porque isto Deus colocou em nós, na nossa existência. Quem é Deus? Deus é Espírito em si, e por si infinito em seu amor, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, onipotente, infinito em sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, graça e longanimidade, cheio de toda a bondade e verdade. João 4:24, Jesus disse para a samaritana: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Olha só, né, as características que o nosso Deus tem. Perceba quão seguro nós vamos estar nos braços desse Deus, o cuidado que Ele tem para conosco, como Ele pode nos proteger, e Ele, logicamente, tem um espaço para que você venha a recebê-lo como o seu Senhor. Conhecendo o Deus da Bíblia, as Escrituras Sagradas nos revelam quem é o Senhor, Deus único. Deuteronômio capítulo 6, e o verso 4, Moisés, tendo esta revelação sobre Deus, ele deixou escrito, né, quem é esse Deus. Deuteronômio 6 e o verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus, Ele é único, Ele não divide a sua glória com ninguém, como Isaías disse, né? Então Moisés, ele deixou bem claro no livro de Deuteronômio, dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Nós não devemos recorrer a nenhum outro Deus. Nós não deveremos estar dividindo a nossa busca com nenhum outro ser, porque Deus, Ele é único. E a Bíblia nos assegura disso. Isso quer dizer que, embora haja muitos seres espirituais e poderes para propiciar a salvação, o clímax da revelação especial é Jesus. Aliás, eu misturei aqui. Deus único. Isso quer dizer que, embora haja muitos seres espirituais e poderes sobrenaturais, há um único e só Deus e Senhor. Isaías capítulo 45 e o verso 5, 6 e 22. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Olha só, eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Verso 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Querido amigo, querido irmão, não há outro ser que venha ter condições de nos dar a salvação e nos dar
uma eternidade de paz, de segurança, de alegria, que não seja o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim. Há três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em um único Deus. Mateus 3, 16 e 17, nós vamos poder perceber, né, as três manifestações de Deus, né, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos diz o seguinte: batizado Jesus, olha só, batizado Jesus, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Olha só, Jesus batizado, agora o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Agora a terceira pessoa: eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Então, as três manifestações da pessoa de Deus no mesmo lugar. Essas três pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Diz assim: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em uma só pessoa, tendo cada um distintas as propriedades pessoais. Deus é pessoal, Ele não é uma força como a energia, e como alguma religião prega aí fora que Deus é uma energia, e a gente sempre vê pessoas de ciência, de outras religiões, dizendo: olha, eu estou sentindo uma energia diferente, né? O fulano tem uma energia. Deus não é energia, Deus, Ele é pessoa. Ele não é força como energia. A energia, Ele tem nome próprio, Javé, o Yavé, que significa aquele que é. Êxodo 3,14, ele diz: eu sou o que sou. Veja as características pessoais desse Deus. Eu quero que você esteja percebendo, né, essas características de Deus como pessoa. Isaías capítulo 55 e o verso 8. Isaías 55, o verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então Ele raciocina, Ele pensa. Esse Deus, Ele não é energia, energia não pensa, né? Energia, Ele não tem uma mente criadora. Ele possui vontade e toma decisões. Salmos de número 135, verso 3 e o verso 6. Olha o que o salmista, ele nos fala. Salmo 135, o verso 3 e 6. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Verso 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar, em todos os abismos. Olha só,
Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores, porque é agradável. Ele tem vontade, tem decisão. Terceiro lugar, ele possui emoções e é capaz de sentir. Oséias, capítulo 11 e o verso 8. Oséias 11, o verso 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a umas se acendem. Então ele possui emoções, ele se comove com as nossas atitudes, com o nosso louvor, com o nosso culto a esse Deus. Nós o comovemos quando nós o fazemos, né, no Espírito do Senhor, baseado na sua palavra. Então Deus, ele possui emoções e capaz de sentir. Ele se revela, Isaías capítulo 57 e o verso 15, esse Deus, ele se revela. 57, o verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o homem de santo, o nome de santo, digo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com os contritos e abatidos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha só, ele se revela como Deus cuidador. Meu amado irmão, por isso que nós pregamos com tanta convicção de que esse Deus, ele é presente nas nossas vidas, né, com aqueles que o buscam, e ele se revela, né, contrito para os abatidos de espírito, para vivificar o espírito abatido, isto é, aquele espírito que está morto, que está apagado, né? Ele vem trazer vida, ele vem vivificar o coração dos contritos, daqueles que estão sôfregos na sua vida, ele vem trazer vida. E é esse Deus que nós estamos apresentando a você, meu irmão, diante dessa pandemia, diante de tantas mortes, diante de tantas más notícias, né, que as redes televisivas e internet estão fazendo ecoar aos nossos ouvidos. Nós estamos diante desse Deus Todo-Poderoso, que se revela, né, como um Deus magnífico. Ele é santo. Abacuque, capítulo 1 e o verso 13. Abacuque, capítulo 1 e o verso 13. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por quê? Pois toleras os que procedem perfidamente, e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Foi um questionamento de Abacuque diante da crise que ele estava vivendo. Mas ele declara aqui quem é Deus, né? Ainda que ele estava fazendo uma pergunta, procurando uma resposta que viesse trazer paz ao seu coração, pelo momento que ele estava vivendo, ele declara: tu és tão puro de olhos,
que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Agora dá para você perceber, quando Jesus, ele foi crucificado, e a Bíblia diz assim que Cristo, ele bradou, não é? Quase na terceira hora, ele bradou desesperadamente, dizendo: Deus meu, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Foi justamente porque Deus é santo, os seus olhos é santo, e ele não pode ver o mal e a opressão, né? E sobre Jesus, ali no Calvário, estava toda a maldade da humanidade sobre a pessoa do seu Filho, e Deus desviou os seus olhos, santo de tanta desgraça, que Cristo tomou sobre si, para que nós fôssemos libertos. Nele não existe pecado ou mal algum, ele é moralmente perfeito. As leis divinas expressam seu caráter. Levíticos capítulo 19 e o verso 12. Levíticos 19 e o verso 12. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do nosso Deus. Eu sou o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, verso 6, Pedro escrevendo diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Deus, ele é santo, nele não há pecado, nele não há maldade. E é por isso que a presença de Cristo em nós nos santifica. E esta santificação, ela deve ser progressiva na nossa vida. Como filhos de Deus, conhecendo esse Deus, eu devo estar em um estado de progressão na minha vida de santidade. Os meus olhos, ele deve estar desviando daquilo que não é agradável a Deus, daquilo que ofende a santidade de Deus, pois eu sou filho desse Deus Altíssimo. Ele é amor. Romanos 5, capítulo 5, o verso 5, Paulo escrevendo para esta igreja, olha só o que ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Jesus, ele, antes de morrer, ele diz assim: não vos deixarei órfão, mas o meu Pai vai enviar, o Espírito Santo, e ele será o Consolador. E aqui Paulo está dizendo: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por isso, busca o bem supremo dos seres humanos. E é por causa disso que, quando Cristo se manifestou em nós, em nosso coração, através do Espírito Santo, o nosso desejo é que cada ser humano, ele venha alcançar a graça deste Deus, a salvação neste Deus. Todos aqueles que são salvos, que tem Deus como Senhor da sua vida, que é a habitação do amor absoluto na sua vida, ele deve amar o seu próximo e desejar que ele venha ter a presença de Deus no seu coração. Seu amor está relacionado ao desejo de fazer o bem, de doar-se, de sacrificar-se, mesmo sem receber nada em troca. Se eu tenho esse Deus na minha vida, se eu possuo a presença desse Deus na minha vida, o meu desejo sempre vai ser em fazer o bem, sem estar preocupado
de estar recebendo alguma coisa por fazer. Nós já recebemos, que foi a salvação, que foi um novo nome, a promessa da eternidade, de eu estar com Ele. Ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscá-los, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Querido, se eu tenho esse Cristo, eu não vou fazer por obrigação, mas por causa do amor de Deus na minha vida. 1 Coríntios capítulo 13, e o verso 4 ao verso 7, Paulo escrevendo este poema, para mim é um poema sobre o amor. Ele diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Oh, amados irmãos, como vale a pena nós conhecermos esse Deus e termos essas características desse Deus na nossa vida. Nós vamos impactar esse mundo cruel, cheio de ódio, de revoltas, de iras, cheia de pessoas procurando tirar satisfação. Tendo este amor de Deus no nosso coração, nós vamos fazer a diferença, criar um grande impacto contra o príncipe das trevas. Esse Deus, Ele é misericordioso e justo. Salmo de número 103, e o verso 13, o salmista, ele diz o seguinte, Salmo 103 e o verso 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Oh, querido, Deus, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele se compadece de todos quantos o temem, isto é, daqueles que reverencia, daqueles que reconhece como Deus. Ele se compadece, e Ele faz um paralelo, assim como o pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Há um outro texto que diz assim: se porventura o pai ou a mãe esquecer de ti, Deus jamais esquecerá de nós por causa do teu amor. Você que está me ouvindo, meu querido irmão, não distancie desta graça maravilhosa, deste amor, deste Deus, esse Deus indizível. Ele ama a sua vida. O Senhor tem compaixão dos pecadores, Ele lhes oferece a redenção, Ele possui equidade moral e não mostra favoritismo. Vamos ler Mateus capítulo 9, e o verso 36, o que o próprio Jesus, Ele diz: vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vendo as multidões, compadeceu-se delas. Este é o Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia. Esse é o Deus justo que nós pregamos, que nós o servimos, e que nós deveremos estar nos aprofundando neste relacionamento, para que nós o cultuemos com intensidade, para que nós cultuemos a esse Deus com uma alegria profunda, não como peso, uma alegria de gratidão a esse Deus por aquilo que Ele é. Ele é bom. Salmo de número 103 e o verso 8. Salmo 103 e o verso
8. Ele é bom. Diz o seguinte: o Senhor é compassivo. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Deus, Ele é bom para conosco. Agora, antes de nós virmos para cá, eu fiz uma pergunta a uma irmãzinha lá de Bebedouro, de uma outra denominação que não é a nossa, com respeito ao pai dela. Essa irmã, ela perdeu em uma semana, ela perdeu a avó, perdeu o avô, e o pai foi entubado. Já faz mais de meses que ele está no hospital. Chegou a sair, voltou, né? Fez traqueostomia. E, francamente, eu mesmo orei bastante. Nós pedimos oração aqui na igreja, mas dentro de mim falou assim: ele vai, né? E agora, perguntando como estava o estado de saúde do pai, falou: pastor, graças a Deus, Deus é bom. Deus é bom. Foi fechado já a tráqueo. O meu pai já está conversando, respondendo às nossas perguntas, e com certeza logo ele vai estar vindo para casa. Deus, Ele é bom, querido. É esse Deus que nós o servimos. E eu apresento e reafirmo para você: vale a pena nós estarmos diante desse Deus. Ele é a fonte do bem. Sua bondade se manifesta no cuidado para com tudo o que criou. Santidade, amor, misericórdia, justiça e bondade de Deus são exemplos dos chamados atributos comunicáveis de Deus, porque Ele os compartilha conosco e pode ser visto na vida daqueles que foram regenerados. Olha só, estes são atributos comunicáveis, né, que pode passar para nós, e nós, como filhos de Deus, nós devemos ter nas nossas vidas: santidade, amor, misericórdia, justiça e bondade de Deus. Eu devo estar buscando incansavelmente, né, incessavelmente estarmos buscando a esse Deus, para que esses atributos se manifestem nas nossas vidas, para que o mundo conheça o Deus que nós servimos através das nossas atitudes. Deus, Ele é infinito. Deus é onipotente. Aqui são os atributos incomunicáveis. Jó 23 e o verso 13. Jó 23 e o verso 13. Aleluias! Como é bom falarmos desse Deus. 23 de Jó, é o verso 13. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Deus, Ele é onipotente. O que isso significa? Todo o poder está nas mãos dele. Todo. Inclusive o inferno e o diabo está sobre o poder de Deus. O diabo é como um cão numa coleira em que Deus o tem seguro nas suas mãos. Isto é, Deus tem todo o poder. Pode pessoas, seres, ter algum poder qualquer, mas jamais terá todo o poder, sobretudo quanto o nosso Deus. Inclusive esse testemunho que eu dei do nosso irmão Agnaldo, para muitos poderia já estar, né, com seus minutos contados, mas Deus está tirando do leito desta doença, e além de sofrer com a Covid, ele teve outras complicações, né, que poderia
estar agravando para a morte. Mas esse Deus, Ele é tremendo. Se Ele resolve alguma coisa, quem pode mudar isso? Quem pode? O que Ele deseja, isso o fará. Meu amado irmão, venha confiar nesse Deus, né? Acelere a sua intimidade com esse Deus para ter esta fé, né? Esta fé portentosa para com esse Deus. Deus, Ele é onisciente. Salmo 139, e nós, quando em quando, estamos citando esse salmo, diz, do verso 1 ao verso 4, onisciente é aquele que conhece tudo, né? Tudo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto? De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces todas. Oh, amado, nem os nossos pensamentos estão escondidos de Deus. Aliás, a própria Bíblia diz que nós daremos conta, né, no dia do juízo, até dos nossos pensamentos. Por isso que nós precisamos pedir a santidade de Deus até dos nossos pensamentos. Uma mente santa, uma mente que não venha se corromper com o pecado e estarmos se separando de uma vida, de uma comunhão plena com esse Deus. Deus, Ele é santo, Ele é, onisciente. Ele conhece tudo o que se passa no universo, nos nossos pensamentos, e o que pode vir a acontecer, nada conseguimos esconder dele. Talvez você possa perguntar, Deus sabia que haveria de ter esta pandemia? Lógico que Deus sabia. Com certeza, Ele sabia, e Ele tem um propósito através dessa pandemia sobre toda a sua criação, para que toda a criação perceba que nós somos fadados ao fracasso sem esse Deus, que Deus tem o domínio nos céus e na terra. Ele tem todo o poder, e esse Deus, né, Ele chama quem Ele quer, e Ele cura, ou Ele permite que venha passar pela morte, porque Ele é Deus, e Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você deseja. Terceiro lugar, Deus, Ele é onipresente. Jeremias 23, o verso 23 ao 20 e 24. Onipresente, Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares, ao mesmo tempo, Deus, Ele está. Só Deus pode ser onipresente. O diabo é um ser, mas ele não é onipresente, né? Ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele coloca os seus anjos, os demônios, e não anjos, os seus demônios, ou anjos caídos, né, para estar perturbando pessoas, mas eles não são onipresentes. Só Deus, Ele é onipresente. Verso 23, do capítulo 23 e o 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não os veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Deus, Ele está em todo lugar, ao mesmo tempo, ao ponto em que o homem, ele não pode esconder de Deus. O Salmo 139, a Bíblia diz assim, se subir no mais alto monte, o Senhor lá está. Se o homem descer ao mais profundo abismo, lá também o Senhor está, querido. Então não adianta você esconder de Deus, correr de Deus.
Não adianta você fazer coisas contra o seu semelhante, achando que Deus não o sabe. Deus ele está vendo você, né? Aonde quer que você está, talvez neste momento em que você não está bem, passando por dificuldades, muitas vezes até rindo, o coração chorando, mas Deus está aí, como Ele está aqui comigo, nos abençoando. Deus, Ele é eterno. Gênesis capítulo 21, o livro do princípio de tudo, verso 33. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Eternidade, o eterno significa aquele que não tem começo e não tem fim. Somente Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é que são eternos. As demais coisas, todos são perenes. Tem um começo e tem um fim, ou não tem um fim. Tem um começo e não tem fim. Agora, eterno que não tem começo e não tem fim, somente é Deus. Então, se eu tenho esse Deus eterno, sem começo, sem fim, Ele é Criador, o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, para que temer? Deus, Ele é imutável. Salmo de número 102, verso 27. Salmo 102 e o verso 27. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Tu és sempre o mesmo. Deus não muda, né? Deus não envelhece. Deus, Ele não faz enxerto. Deus, Ele não coloca botox, né? Deus, Ele não faz operação plástica. Deus sempre é o mesmo. Ele é imune à passagem do tempo. Não teve começo e nem terá fim. Isso nos traz segurança e conforto. Aproveitando, Salmo de número 90 e o verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia! Deus, Ele é imutável. Ele não muda, aliás. Eu citei o versículo de Deus é eterno, né? Eu estava já falando Deus imutável. A Bíblia é a revelação que Deus faz de si. Por meio dela, devemos aprofundar-nos no conhecimento do Senhor. Amados, nós estamos diante desse Deus Todo-Poderoso, né? Quem é esse Deus? Por mais que nós estamos aqui passando informação desse Deus, nós falamos aqui o raso desse Deus. Deus é muito mais, mas muito mais do que aquilo que eu estou falando aqui, porque a Bíblia, né, ela é o compêndio de Deus, em mostrar quem é esse Deus. Eu estou iniciando um seminário sobre hebraico, e o professor nos diz o seguinte: uma letra do alfabeto hebraico, ele tem uma história contando uma história, né? Então, uma letra está falando de uma história de Deus. Agora imagine toda a palavra de Deus, né? Quem é esse Deus? E eu quero convidar você, meu querido irmão, para que você esteja firmando um relacionamento profundo com esse Deus, né?
conhecendo a Ele com maior profundidade. Você, meu amigo, que tem a Bíblia nas suas mãos, que tem lido muito pouco, começa a ler mais. Ah, pastor, eu não entendo. Convide o Espírito Santo para que Ele esteja trazendo o entendimento a você. Convide o Espírito Santo para que Ele esteja se revelando a você através da palavra de Deus. Procura estar estudando através da própria internet. Nós temos seminários na internet. Você pode estar procurando palavras que você não sabe através do Google, para você ter uma maior compreensão desse Deus. Mas eu lhe convido para você ter um tete a tete com esse Deus. Fale com esse Deus, ore a esse Deus, ouça o que Deus tem para você, querido, e as atitudes, com certeza, ela vai estar mudando, né? Aquilo que você era, você não será mais. Aquilo que você fez, você não fará mais, por causa da grandiosidade de Deus, por causa da santidade de Deus, por causa da revelação, né, dos atributos comunicáveis de Deus na sua vida, né? Você começa a perceber uma necessidade de mudança na sua vida. Então eu lhe convido para que você esteja mudando a sua postura. A Covid está levando as pessoas a deixarem da igreja, né? Mas não é simplesmente deixar da igreja, né? Muitas pessoas estão deixando de Deus. O deixar da igreja é uma desculpa, mas estão deixando de Deus. Não estão orando mais, não estão confiando mais em Deus. Esse Deus que outrora tinha uma certa experiência, agora está se tornando um Deus histórico, um Deus cultural na sua vida, né? Você não está vendo um Deus presente na nossa vida, mas um Deus histórico. Os meus pais me falaram, quando eu era mais firme com Deus, quando eu falava com Deus, Deus está chamando para você dobrar os seus joelhos, buscar esse Deus. Você, meu amado irmão, amigos, meus parentes que estão ouvindo, que moram lá na roça, volte-se para esse Deus, crendo que esse Deus é o Todo-Poderoso, o Deus que conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. O Deus que não muda a sua forma e nem as suas promessas Ele esquece. Pelo contrário, Ele deseja fazer com que aconteça na sua vida, querido. Eu vou orar por você, declarando a bênção sobre o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, que a graça reveladora do Senhor esteja sobre todos os nossos amados irmãos e ouvintes. Ó Deus, revele-se a eles, ó Pai, como Deus Todo-Poderoso, que está em todos os lugares, um Deus que conhece todos os nossos pensamentos, todo pensamentos de mal, todos os pensamentos, ó Deus, que não são santos, que o Senhor esteja, ó Deus, passando o teu sangue, nos purificando de todo mal, e nós venhamos, ó Deus, temer, reverenciar a tua presença e a tua santidade, e o mundo conheçam a ti a partir do meu relacionamento contigo. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Nós estamos encerrando a nossa escola bíblica dominical, e à noite, às 18 horas, eu convido você para estar conosco num grande culto de